O Código Mental do Sucesso, as 16 leis que podem reprogramar sua vida. Pare um instante e respire. Não importa onde você esteja agora. Se está começando do zero, se já conquistou algo, ou se sente que a vida te deu um golpe que te tirou do eixo, o simples fato de você estar aqui, lendo isso, significa que algo dentro de você ainda acredita que pode ir além. E é exatamente esse pequeno fio de fé interior que separa os que apenas sonham dos que realmente transformam a própria realidade. Napoleon Hill chamaria esse momento de o despertar da mente dirigida. O instante em que o ser humano percebe que o sucesso não é um acidente, mas uma ciência exata, com leis tão reais quanto a gravidade. Essas leis regem o crescimento pessoal, a prosperidade, a liderança, a autoconfiança, a abundância e o poder de materializar ideias em resultados concretos. Elas não pertencem a um tempo antigo, elas são eternas e funcionam da mesma forma em 1937, quando Hill publicou seus estudos, e em 2025, no mundo hiperconectado em que vivemos. Hoje você vai começar a aprender essas leis não como um leitor curioso, mas como um aprendiz de mestre, alguém que deseja compreender o código mental que move o sucesso humano. E mais do que isso, alguém que quer ensinar outros a despertarem também. A história por trás das leis. Antes de mergulharmos, você precisa entender de onde tudo começou. No início do século XX, Napoleon Hill, então um jovem jornalista, recebeu uma missão que mudaria o rumo da história: entrevistar os homens mais poderosos e bem-sucedidos da América. Entre eles estavam Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie e muitos outros pioneiros que moldaram a era moderna. Mas Carnegie fez algo diferente. Ele lançou um desafio a Hill. O quote: descubra o que todos nós temos em comum. Encontre as leis que transformam sonhos em riquezas. E depois ensine isso ao mundo. Close quote. Hill aceitou. E levou mais de 20 anos estudando centenas de pessoas, milionários, empresários, inventores, líderes e visionários, até finalmente identificar 16 leis universais que apareciam repetidamente em cada história de sucesso. Essas leis não se limitavam a dinheiro. Eram princípios mentais, emocionais e espirituais que, quando combinados, criavam um tipo de energia criadora, uma força capaz de transformar pensamentos em realidade. Hoje nós chamamos isso de programação mental, foco, vibração, frequência, autoconfiança, consciência criadora. Hill chamava de o poder do mastermind e a ciência do sucesso. Diferentes nomes, mesmo poder. Por que estudar as 16 leis é diferente de ler um livro? A maioria das pessoas lê livros e acumula informação, mas as leis do sucesso não são para ler, são para vivenciar. Cada lei é como uma chave, e quando você gira essa chave dentro da sua mente, um portal interno se abre. O que acontece depois disso é o que chamamos de reprogramação da identidade. Você começa a agir diferente, pensar diferente, e o mundo começa a responder de forma diferente. E é aí que você entende o que Hill quis dizer quando escreveu. Open quote. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Close quote. Essa frase não é poesia, é código. Ela resume o funcionamento da mente subconsciente e o poder da fé aplicada. A convicção inabalável de que algo é possível antes mesmo de existir. E esse é o primeiro grande segredo desta mentoria. Você não precisa ver para acreditar. Você precisa acreditar para ver. A estrutura mental do sucesso. Imagine a sua mente como um jardim. Se você planta dúvidas, medo e procrastinação, o que vai colher é escassez. Mas se você cultiva propósito, entusiasmo e disciplina, a colheita será abundância. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar a colheita sem mudar as sementes. Elas mudam o emprego, o relacionamento, o ambiente, mas continuam com os mesmos pensamentos. As 16 leis são exatamente isso, as sementes originais da mente próspera. E cada uma delas representa um tipo específico de energia mental que precisa ser desenvolvida. Você vai aprender a lei do propósito definido, que transforma desejo em direção, a lei do mastermind, que te ensina a criar alianças mentais poderosas, a lei da autoconfiança, que silencia as vozes internas de medo, a lei da iniciativa e liderança, que te faz agir antes de esperar permissão, a lei da imaginação, que transforma ideias em poder, e muitas outras. Cada uma delas é como uma peça de engrenagem. Sozinha tem valor. Mas quando você junta todas, cria a máquina mental do sucesso. O que mudou desde Hill até aqui? Quando Napoleon Hill escreveu seu método, o mundo ainda estava aprendendo a lidar com a indústria, o trabalho manual e os primeiros negócios globais.
Hoje vivemos na era da informação e da influência. O capital mais poderoso do planeta não é mais o petróleo nem o ouro, é a atenção e a mente humana. A boa notícia é que isso faz o método de Hill mais relevante do que nunca. Porque as 16 leis falam justamente sobre como dominar a mente, e quem domina a mente, domina o jogo. Agora aplique essas leis ao cenário atual. O Mastermind virou networking inteligente, comunidades e mentorias. O propósito definido virou branding pessoal e visão de legado. A autoconfiança é o combustível de quem enfrenta a exposição e o medo de errar no digital. O pensamento preciso é o filtro para um mundo de fake news e distrações. O hábito de fazer mais do que o pago é o segredo de quem cria valor real e se destaca. Ou seja, os princípios são os mesmos, apenas o palco mudou. E é isso que você vai aprender nesta mentoria, como aplicar as leis eternas dentro da realidade moderna. As 3 fases da transformação. Antes de mergulhar nos módulos, é importante entender que o aprendizado aqui acontece em 3 fases. Compreensão intelectual. Você entende a lei, o conceito, o raciocínio. É o nível mental. 2. Integração emocional. Você começa a sentir a verdade da lei. Quando pensa, sente. Quando sente, acredita. E quando acredita, muda a vibração interna. 3. Manifestação prática. A lei se torna comportamento. E o comportamento gera resultado real. A maioria para na fase 1. Mas você vai até a fase 3. Porque esta mentoria foi criada para te tornar um exemplo vivo das leis. O verdadeiro poder está no condicionamento. Você não vai se tornar uma pessoa de sucesso porque entendeu as leis. Vai se tornar porque as repetiu até se tornarem automáticas. Hill dizia que o sucesso é uma questão de hábito mental. E todo hábito é criado por repetição, foco e emoção. Por isso, cada módulo que vem a seguir trará exercícios mentais e práticos que vão reprogramar a forma como o seu cérebro reage. E quando você menos esperar, vai perceber que suas palavras mudaram, seu padrão de energia mudou e as pessoas começaram a te perceber de outro modo. Isso não é sorte, é sintonia. Você começa a vibrar na mesma frequência do sucesso. O caminho do mentor. Agora, há um ponto muito importante aqui. Você não está apenas aprendendo isso para si mesmo. Você está aprendendo para ensinar. A melhor forma de fixar o conhecimento é transmiti-lo. E é por isso que cada lei virá com uma parte dedicada ao mentor interno. Aquele que traduz o que aprendeu em palavras, exemplos e histórias que inspiram os outros. Você vai aprender a ensinar com autoridade, clareza e emoção. Porque o verdadeiro líder não é o que sabe mais. É o que transforma o ambiente com sua presença. Uma nova era da mente. O mundo de hoje está faminto por mentes fortes, visionárias e equilibradas. Pessoas que sabem o que querem, têm coragem para agir e sabedoria para servir. E as 16 leis do sucesso não são apenas sobre enriquecer, são sobre evoluir. Enriquecer é consequência de um espírito que aprendeu a pensar em grande escala. A pobreza, a dúvida e o medo são sintomas de um único problema: desconexão com as leis mentais do universo. Quando você volta a se alinhar com essas leis, a vida volta a fluir. As portas se abrem, as oportunidades aparecem e o mundo parece conspirar a seu favor. Mas não é o mundo. É você. Você mudou. E quando você muda, tudo muda. Preparando-se para o primeiro passo. Então aqui está o seu primeiro exercício como aprendiz desta mentoria. 1. Pegue um caderno, seu diário de sucesso. 2. Escreva o seguinte título: O que eu realmente quero criar na minha vida? 3. E descreva sem medo o que você deseja, o cenário ideal, o estilo de vida, a contribuição, a sensação de realização. 4. Depois escreva: Por que isso é importante para mim? 5. Leia em voz alta, todos os dias com emoção. Este é o começo da lei do propósito definido, a base de todas as outras. Mas antes de aplicá-la, você precisa sentir que está pronto. E se chegou até aqui, você está. Fechamento do prólogo. Napoleon Hill dizia que a diferença entre os homens de sucesso e os fracassados não está na inteligência, mas na direção mental. Os fracassados olham para fora e veem limitações. Os vitoriosos olham para dentro e veem possibilidades. Você vai aprender a fazer isso todos os dias. Vai reprogramar sua mente para pensar como quem vence, falar como quem lidera e agir como quem já tem o que deseja. Esta mentoria não é um curso. É uma transformação. É o mapa que te leva de onde você está até o lugar que o seu eu mais elevado já está te chamando para chegar. E agora, oficialmente, você está dentro do código mental do sucesso.